Emagrecer comendo de tudo. Uau! Liga o radar, né? Várias pessoas têm interesse de entender sobre isso. Bora falar desse assunto então. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach e eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, é possível emagrecer comendo de tudo. E a gente vai aprofundar nesse assunto, óbvio, sem ser técnico demais, mas gerando um entendimento, que é o mais importante. E se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também entender como é que faz para emagrecer comendo de tudo. E compartilha com aquela pessoa querida, que você sabe que tem interesse de emagrecer, já falou que tem interesse de emagrecer e se pudesse emagrecer comendo de tudo, essa pessoa teria muito interesse. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Eu trabalho com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada, desde 1995. Imagina quantas centenas de milhares de pessoas eu acompanhei, eu vi emagrecendo, eu vi não conseguindo emagrecer e por conta de tudo isso eu pude entender um pouco mais sobre esse mundo do emagrecimento. Então eu comecei como fisioterapeuta, né, e educador físico, atendendo as pessoas, treinando as pessoas, aplicando atividade física para as pessoas, montando um programa de treino para essas pessoas e eu vi que algumas pessoas emagreciam e outras não. E aí eu comecei a perceber a necessidade, a diferença que era das pessoas que faziam só atividade física e as pessoas que faziam atividade física e associavam um trabalho com uma nutricionista, um plano alimentar, tendo um plano alimentar. E ainda assim, eu observei pessoas que conseguiam emagrecer e pessoas que ainda assim não conseguiam emagrecer. E depois de um tempo, eu comecei a querer entender um pouco mais do comportamento humano, da mente, como que as pessoas, umas conseguem e outras não conseguem. E aí, eu fui para esse mundo da programação neurolinguística e do coaching. Com isso, eu criei meus treinamentos de emagrecimento e pude perceber muito bem como tudo isso funcionava na prática, atendendo pessoas aqui, ó, skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato. E sim, garanto, é possível emagrecer comendo de tudo e é aí que a gente vai mergulhar bem profundo para entender como é que tudo isso funciona. Na verdade, emagrecer comendo de tudo, na minha concepção, na minha humilde concepção, é a forma mais adequada de passar por esse processo de emagrecimento. Por quê? Eu fui num congresso internacional de medicina integrativa e lá eu ouvi várias pessoas da área da nutrição e pessoas da área de psicologia falando que enquanto mais eu restringo, mais eu gero compulsão. Restringe um alimento, restringe outro alimento, restringe outro alimento e eu vou gerando compulsão nessa pessoa. A pessoa vai tendo compulsão por comer esse alimento. E é exatamente o contrário disso que a gente quer. Não é mesmo? Porque nós profissionais, né? Quando eu gero compulsão nessa pessoa, ela vai querer comer e vai ficar difícil dela controlar isso. Eu aplico um teste para entender quais são as forças que as pessoas têm em ordem de intensidade. Eu não gosto de ficar falando desse teste para não poluir a cabeça das pessoas que um dia possivelmente vão fazer os testes. Então, você fala o nome de uma força, você fala o nome de outra força. Quando a pessoa for fazer o teste, ela já está com esses nomes na cabeça. E aí ela vai meio poluída, né? Ah, essa força aqui eu não tenho, ou essa força aqui eu tenho. E aí ela inclina, né? Ela inclina para esse lado na hora de fazer o teste. Mas enfim, eu vou falar de uma força somente, que é a força do autocontrole. E eu percebi o quê? Que 100% das pessoas que eu fiz, que passaram comigo, né, pelo treinamento de emagrecimento, que eu fiz um trabalho com essas pessoas, tem a força do autocontrole lá embaixo, quando não, a última. E aí, se eu gero compulsão nessa pessoa, e a pessoa já tem a dificuldade do autocontrole, vai ficar mais difícil ainda conseguir sucesso no processo de emagrecimento. Então não gerar compulsão
Por isso, emagrecer comendo de tudo, tudo que a pessoa gosta de comer, não tem problema. Vamos entender como tudo isso funciona. A pessoa que decide mudar, decide tirar um alimento, ok, eu vou ajudá-la nesse processo. Agora, a pessoa que não quer tirar aquele alimento, ok, às vezes não é nem alimento, né? Às vezes é produto. Eu ajudo ela a administrar isso de uma forma, de alguma forma, para melhor administrar isso, para ser congruente com o objetivo de ver na balança aquele peso que há tanto tempo quer ver e não consegue. De repente até poder tirar do guarda-roupa aquela roupa que está no armário há tanto tempo e não tira, porque aquela roupa simplesmente não cabe. Então, essa decisão, se eu vou tirar esse alimento ou esse produto, ou se eu não vou tirar, não é minha. Essa decisão é da pessoa que eu estou acompanhando. Ela vai decidir baseada no que ela acredita. Então, o que é esse negócio de emagrecer comendo de tudo? É isso que eu acabei de falar. É a forma mais adequada que eu vejo de passar por esse processo. Se eu passo por esse processo sendo muito restritivo, sendo muito duro, eu acabo gerando mais compulsão e as pessoas ficam com mais dificuldade de se controlar, de se autocontrolar. O que não é isso? É uma forma que é milagrosa. Não é milagrosa. Não tem milagre. Não existe milagre. Ok? Óbvio que eu acredito em Deus, né? Mas não é disso que eu estou falando. Nisso que nós estamos falando aqui, né? Nessa questão técnica do emagrecimento, não existe milagre. Chega a ser matemático. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Chega a ser matemático. Então, a pessoa ouve tudo isso e ela acredita que ela vai passar por isso, que não exige esforço nenhum, que não exige comprometimento. Isso é mentira. Isso é mentira. Tem que ter um comprometimento, tem que ter uma dedicação. Há momentos de decisão que eu estou numa encruzilhada, ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. Então, não existe um pó do piripimpim que faz acontecer que eu durmo e acordo com 10 quilos a menos, 15 quilos a menos, 20 quilos a menos. Seria bom? Não sei se seria bom. Eu não sei se seria bom. Eu acredito que passar por esse processo, ganhar essa autoconfiança, ganhar esse poder de saber que eu tenho a capacidade de gerar mudança no meu corpo, é incrível. Isso acaba reverberando para outras áreas da vida, acaba reverberando para relacionamento, carreira e profissão, financeiro, saúde, acaba reverberando, porque eu ganho uma autoconfiança, minha autoestima vai lá em cima, porque eu vejo que eu sou capaz, eu vejo que eu posso fazer acontecer de verdade. É interessante porque, há um tempo atrás, eu tinha um treinamento, uma mentoria de emagrecimento. E a gente ficou por um ano nessa mentoria. Então, todo mês ali, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas e fica claro que vai caindo a ficha para a pessoa que é assim que tem que ser, emagrecer comendo de tudo. Porque quando eu emagreço comendo de tudo, fica muito mais fácil de eu passar pelo processo. Porque eu vou ter que fazer uma restrição. Sim, eu já vou ter que fazer uma restrição. Agora, se eu começar a fazer muitas restrições, se eu começar a fazer muitas concessões, se eu começar a abrir mão de muito, vai ficando cada vez mais difícil. E aí é o que eu disse, depois isso tem um efeito rebote, que é a compulsão. E a gente não quer isso, a gente quer evitar isso na verdade. Bom, tem uma oportunidade de conhecer esse jeito de emagrecer comendo de tudo. Tem uma oportunidade por trás disso. Qual é essa oportunidade? É a primeira oportunidade de emagrecer, né? Primeira a oportunidade de conseguir alcançar o objetivo de ver na balança aquele peso que há tanto tempo quer ver e não consegue, poder tirar do guarda-roupa aquela roupa que está no armário há tanto tempo e eu não uso porque ela simplesmente não cabe. Mas isso aí é óbvio, né, Eduardo? Se eu vou fazer esse negócio de emagrecer comendo de tudo, é óbvio que eu vou emagrecer. Mas o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito.
E o sucesso é feito com uma sequência de óbvios sendo realizado de forma constante, de forma sequencial. Hoje, amanhã e sempre. Então, a primeira oportunidade é isso. A segunda oportunidade é conhecer como funciona o meu corpo, como funciona o emagrecimento. Aprender como funciona o emagrecimento, porque muitas vezes a pessoa não sabe como é que funciona o emagrecimento. Ela não tem noção de como funciona o emagrecimento. E a gente vai falar disso aqui, um pouquinho mais para frente. E é assim, depois que eu entendo como funciona, fica muito mais fácil de eu fazer. E é o que eu digo, né? A hora que eu entendo como funciona, é muito mais fácil de eu fazer o que tem que ser feito. Porque eu não fico girando em círculo, procurando coisa que não existe, eu não fico andando por caminho que não é o caminho que eu tenho que ir. Eu vou certo, eu vou exato aonde que eu tenho que ir. Então, é uma grande oportunidade de entender como o emagrecimento funciona na real, não historinha, né? Fica contando historinha, trocar músculo por gordura, isso não existe. Músculo é músculo, gordura é gordura, não troca, não existe essa troca, ok? Eu até entendo mais ou menos o que a pessoa está falando, eu vou eliminando minha gordura e vou ganhando massa muscular fazendo atividade física, aí ok, mas não tem uma troca, entendeu? Eu vou lá e entrego 1 quilo de gordura e recebo 1 quilo de músculo. Tem pessoa que acha que é isso, acredita nisso. Isso não existe. Então, eu vou tirando essas historinhas da cabeça, essas fábulas, esses mitos da cabeça. Eu vou entender na real como funciona. E vou entender na real como o meu corpo funciona. Porque o meu corpo funciona do jeito do vizinho do outro, do amigo do outro, do tio da tia. Cada um tem um tipo de funcionamento. Isso é muito importante. Cada um tem um metabolismo. Então é uma grande oportunidade de eu conhecer melhor meu corpo. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou. Tive um final de semana puxado aí. Sexta-feira fui a uma festa. Sábado teve uma churrascada na casa de um amigo e eu fui também porque tinha que ir, não podia não dar... não prestigiar o evento desse amigo meu. E no domingo fui à casa da minha mãe, que teve um almoço lá, a família toda, tal. Então quer dizer, comi muito na sexta, comi muito no sábado, comi muito no domingo, bebi. Tá. Qual é o saldo disso? Eu pesei lá na sexta-feira e aí eu fui pesar lá na segunda-feira, com esse intervalo com tudo isso que aconteceu. Como que meu corpo reagiu? E é interessante, por quê? Vamos imaginar aqui. Eu e mais 2 irmãos, os 3 participaram de tudo. Como o corpo de cada um reagiu? Não é igual. É isso que eu estou falando. O corpo de cada um reage de um jeito, então eu vou começar a conhecer como o meu corpo reage. Isso é muito bacana, porque eu ganho segurança. Eu vou fazer uma viagem, eu vou a um restaurante, eu sei até onde eu posso ir, eu sei como o meu corpo funciona. Então isso é uma grande, grande oportunidade. Agora, como eu disse lá no começo, desde 95 trabalhando com fitness e emagrecimento com a fisioterapia associada, imagina quantas centenas de histórias eu tenho para contar. Mas eu vou contar aqui algumas histórias bem marcantes. Uma história muito marcante dos últimos tempos agora é do Caio. E eu falo o nome porque tem vídeo nosso no Instagram, falando sobre isso abertamente, ele contando a história dele. O Caio me procurou, estava muito acima do peso, sedentário, e ele queria mudar. Ele queria virar esse jogo. Ele veio para o treinamento de emagrecimento comigo individual, só eu e ele. E nesse processo de emagrecimento, ele começou a caminhar, começou a correr, começou a pedalar, começou a nadar e se engajou com o triatlon. Se engajou de tal forma que ele começou a treinar para participar de um Ironman. Olha só, um cara que estava sedentário, acima do peso, foi treinar para participar de um Ironman. Ironman, para quem não conhece, é uma prova que faz 2,8 km de natação, depois 180 km de bike, depois 42 km de corrida na sequência, um atrás do outro. Pesado. Não, Eduardo, mas eu não quero ser um atleta de Ironman. Ok. Só que entre estar aqui, sedentário, acima do peso, e estar aqui, atleta de Ironman, quantas possibilidades eu tenho aqui no meio? São muitas possibilidades. Qual dessas me agrada mais? É essa que eu vou pegar para mim. Então é um caso
interessantíssimo. Ele trabalhava numa multinacional nessa época e uma pessoa ouviu de costas e não reconheceu. Nesse processo, ele subiu 2 cargos dentro da empresa. E depois ele ainda saiu da empresa e montou a própria empresa dele. Olha só o quanto, que eu falei lá no começo, isso vai reverberando nas outras áreas da vida. Eu vou ganhando confiança em mim, eu vou aumentando minha autoestima, eu vou vendo que eu sou capaz. Tem o caso da Carol. A Carol também eu falo o nome porque também tem vídeo lá no Instagram, ela contando a história dela. A Carol é muito interessante porque logo no primeiro encontro nosso ela falou assim, olha, eu não gosto de atividade física e a gente precisa resolver isso. E aí começamos todo o trabalho. Ela fez um treinamento também comigo de emagrecimento individual. E ela emagreceu mais de 10 quilos, mudou totalmente a vida dela, mudou a parte profissional também. A última vez que a gente conversou, ela estava muito bem profissionalmente. E fazendo atividade física com os filhos, treinando Muay Thai com os filhos. Então, quer dizer, não teve um impacto só para ela, teve impacto para ela e para a família dela, para os filhos dela. Isso é muito bacana, isso é sensacional. Eu fico muito feliz, né? Eu falo que é um privilégio que Deus me deu de poder ver isso acontecendo na vida das pessoas, ver esse processo acontecendo, a mudança acontecendo, a evolução acontecendo. É muito interessante, muito interessante. Tem o caso da Cíntia. A Cíntia também eu conto, eu falo o nome porque também tem vídeo dela comigo lá no Instagram contando a história dela. A Cíntia emagreceu mais de 40 quilos. E é interessante porque ela conta a história em detalhes. Como ela era antes, as dificuldades que ela tinha, como ela se alimentava, que não era uma alimentação saudável. Ela tinha um envolvimento profissional muito grande, que consumia. E aí ela não conseguia fazer atividade física, não conseguia se alimentar direito. Ela vivia praticamente em função do trabalho. E ela começou a colocar limites para ela poder se cuidar. E tem um caso de uma outra pessoa, um menino, né? Final da adolescência, ele viu a transformação do Caio e inspirou ele me procurar para fazer o treinamento de emagrecimento comigo. Na época, ele fez o treinamento de emagrecimento presencial e em grupo. Não tem mais, naturalmente. Ele emagreceu mais de 20 quilos. 30 quilos, na verdade. Foram 30 quilos. Ele emagreceu 30 quilos. E teve uma mudança, assim, incrível, fazendo atividade física, fazendo musculação e ganhando massa muscular, ganhando confiança, ganhando força, vendo que é possível mudar o corpo. Foi muito interessante. Ele é músico e aí ele também começou a ter uma evolução muito grande na música. Ele cria música, né? Ele é não sei se é essa palavra, mas é um compositor, né? De música, enfim. Ele faz não é a voz, né? Ele cria lá nos aparelhos dele as músicas, enfim, é mais ou menos isso. Não sei se eu sei explicar muito bem. E ele foi tendo uma evolução muito grande com relação a isso, muito bacana, né? Poder ver isso acontecendo. E por que eu estou falando isso? Para mostrar que é possível, para mostrar que dá para fazer acontecer de verdade. E essas pessoas tiveram essa orientação, né? Do cuidado com a restrição. Quanto mais eu restringo, mais compulsão eu gero. Eduardo, mas tem pessoas que funcionam bem com restrição. Sim, isso é verdade. Tem pessoas que funcionam muito bem com restrição, mas é a grande minoria e não a grande maioria. Por quê? Se essas pessoas funcionam bem, não tem como eu copiar essas pessoas, se para mim não funciona bem. Então, contei a história de 4 pessoas aqui. 4 que tiveram um sucesso incrível no emagrecimento. É possível. Ah, mas eu já tentei de tudo e não consigo emagrecer, minha família é assim mesmo, eu não consigo emagrecer. Eu emagreço e engordo de novo. Sabe que oração agora? Alguém pode me informar que oração? Que oração? A hora das desculpas. Agora é hora das desculpas. Hora de dar desculpas, apesar de tudo isso que a gente conversou até agora, apesar das histórias que eu contei de sucesso, de pessoas que conseguiram emagrecer, ainda assim, tem pessoas que vão dar desculpas.
eu já tentei de tudo e não consigo. Essa desculpa é uma argumentação muito forte. Por quê? Se eu já tentei de tudo, não tem mais o que eu fazer. Então, eu fico fora disso. Né? Eu me redimo disso. Paciência. Eu fiz minha parte, eu fiz de tudo. E concorda que é praticamente impossível fazer de tudo. Tem muitas possibilidades. Muitas. Talvez eu não me enquadrei bem com essa, não me enquadrei bem com essa, não me enquadrei bem com essa, não me enquadrei bem com 10, mas vai ter uma lá que eu vou me enquadrar. E eu vou conseguir. O primeiro passo é procurar algo que encaixe com a minha forma de fazer. Eu procurei, vamos dar um exemplo, tá? Procurei um grupo lá de emagrecimento que correm 10 km todo dia, não comem nada, super restritivo, baixa caloria, low carb. Eu me encaixo? Não me encaixo, mas eu vou lá fazer. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu falei agora há pouco da mentoria que eu tinha de emagrecimento, que a gente ficou por um ano, né? Enfim. O que as pessoas perceberam lá? Que o emagrecimento começa a ser secundário quando eu começo a enxergar um estilo de vida saudável. O emagrecimento ele vem junto, no vácuo. Ele vem ele vem sendo arrastado quando eu decido ter um estilo de vida mais saudável. Entende? Então, já tentei de tudo, não é uma boa desculpa. Mas você não sabe, a minha família é toda assim, todo mundo tem sobrepeso. Ok, chegou a minha vez de eu cortar isso. A partir de agora, de mim pra frente, vai ser de outro jeito. Simplesmente assim. Agora eu vou fazer de outro jeito. Essa história vai ser outra história. Eu vou modificar essa história. Essa história encerra agora. A partir de agora, eu vou contar uma nova história. Eu vou criar uma nova história a partir de mim. Vai ser diferente. Não é porque todo mundo da minha família tem sobrepeso que eu tenho que ter sobrepeso. Eu sei que tem uma fidelidade familiar, eu sei que tem várias questões aí envolvidas, mas eu posso quebrar isso. Eu garanto que pode quebrar isso. Mas eu não consigo emagrecer. Tá, se não tem nenhuma questão patológica, se não tem nenhuma doença envolvida, todo mundo consegue. Se não está conseguindo, tem um motivo. E a gente precisa entender qual é esse motivo. Simples assim. Eu já falei aqui várias vezes, né? Eu penso muito desse jeito. Quando eu quero resolver algo, quando eu quero saber de algo, quando alguém me procura machucado, com dor, com lesão, eu preciso entender o que está por trás. Essa é a frase. O que está acontecendo? Então, se a pessoa não está conseguindo emagrecer, o que está acontecendo? Simples assim. Eu lembro que uma aluna chegou para um personal que a gente trabalhava junto e falou assim para ele: esse seu treino está fazendo eu engordar. Olha só. Como que um treino faz a pessoa engordar? Se o treino eu estou gastando calorias, não tem sentido. Eu posso estar ganhando massa muscular, mas engordar não. Entende? Como nós mesmos nos enganamos. É assim. Nós somos muito bons em dar desculpas quando a gente tem uma mudança pela frente. As desculpas elas ficam aqui, orbitando na nossa frente. A gente vai lá e pega uma pra gente, para justificar nossa baixa performance, para justificar o motivo pelo qual a gente não faz o que tem que fazer. É forte isso, eu sei que é forte, mas é necessário ouvir muitas vezes. Uma outra desculpa que eu ouço bastante das pessoas essa de não consigo emagrecer também é muito forte, né? Mas é assim, eu emagreço e eu engordo. Emagreço, eu engordo e eu já acabei desistindo. Porque eu emagreci, engordei 5 vezes, 3 vezes, 6 vezes, 10 vezes. Já ouvi isso de várias pessoas. E aí, deixa quieto. Desisti. Se eu emagreci, então quer dizer que eu sou capaz. Primeiro passo. Agora, se eu engordei de novo,
é porque eu deixei de fazer aquelas ações que me levaram a emagrecer. Muitas vezes porque eu fui muito restritivo, que eu falei lá antes. Eu fui muito radical, eu fui muito duro, e aí eu não sustentei isso. O processo não teve sustentabilidade. Eu cheguei, vi o peso, fiquei feliz, durou uma semana e eu comecei a engordar de novo. Ou, outro motivo, eu fui lá, cheguei no peso, uau, fiquei feliz pra caramba, mas eu não tinha um próximo objetivo. Eu não tinha o próximo nível que eu ia depois disso. E aí eu comecei a recuar. Vamos fazer o seguinte agora. Já tentei de tudo, minha família toda é assim, não consigo emagrecer, emagreço e engordo de novo. São as desculpas que eu dou para desistir, para nem começar, para não acreditar nesse negócio que dá para emagrecer comendo de tudo. Vamos fazer o seguinte, ó. Tirar essas desculpas da frente. Vamos? Muito bom. Mas tem uma outra pessoa que ela ouve tudo isso e ela fala assim: vou fazer sozinho. Como é que a gente erra? Querendo emagrecer, comendo de tudo. Como que a gente erra? Tem como errar? Você tem como errar. Primeiro passo, querer seguir mais ou menos. Eu sigo mais ou menos, não sigo certinho o que tem que fazer. Por exemplo, aqui na VIP, para quem não conhece, a VIP é uma clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, te convido a vir conhecer a gente aqui. É um convite que eu estou te fazendo. A gente está aqui em Campinas há 23 anos, desde o ano 2000. Um exemplo, tá? A pessoa procura a gente aqui. Aqui a gente tem uma metodologia de treinamento fechada. Aqui a gente não monta treino para o aluno, ficha de treino, não existe isso aqui. A gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção ao objetivo e às necessidades dela. Necessidades que ela trouxe no dia da avaliação e necessidades que foram observadas no dia da avaliação. Muito bem. E aí a pessoa começa a treinar com a gente. Começa a treinar. E aí ela não segue a metodologia como deve seguir. Ela vai ter o resultado esperado? Não. Então não adianta eu seguir mais ou menos. Ou eu faço, ou eu não faço. Eu procuro uma outra metodologia. Agora, quando eu estou seguindo mais ou menos, eu estou me enganando. Eu estou achando que eu estou fazendo, eu estou fingindo que eu estou fazendo, mas não estou fazendo. Ou eu só faço o que convém. Aquela parte de comendo de tudo me interessou bastante. Ok. E aí eu fixo nisso. Comendo de tudo. Mas tem as outras partes. Eu falei lá no começo. Eu vou ter que abrir mão de algumas questões. Eu vou ter que me restringir. Eu vou ter que fazer algumas restrições. Não restrições severas, como eu falei lá antes. Vou ter que abrir mão de fazer algo, de comer algo. Vai ter uma parte que eu vou ter que me comprometer. Então, não tem como eu fazer só o que me convém. Não tem. Uma outra forma, que com certeza não dá certo, é usar artifícios. O que você quer dizer com artifício, Eduardo? Medicamentos. Tem vários medicamentos aí que, teoricamente, ajudam a emagrecer. Alguns inibidores de apetite. Tá, e quando eu tirar esse inibidor de apetite, como é que vai ser? Alguns produtos que aceleram o nosso corpo, aceleram o nosso metabolismo, que aumenta a queima calórica. E eu já vi, ninguém me contou, eu já vi esses pré-treinos, eu já vi pessoas tendo crise de hipertensão arterial. Atleta, quando eu lutava, eu vi um atleta de luta tendo uma crise de hipertensão arterial, teve que ser levado para o hospital em emergência, porque a pressão arterial subiu demais. Para quê? Esses dias eu estava numa loja de suplemento, cheguei lá, tinha uma moça passando mal. Por quê? Tomou um pré-treino, tinha tomado café antes, deu uma reação na pessoa, exatamente eu não sei o que é, porque não é minha área, mas enfim, a pessoa estava extremamente nervosa, extremamente aflita,
achando que ia morrer, que estava passando mal, enfim, a mão suando, né? Aí eu fui lá, acalmei a pessoa, vi a frequência cardíaca dela. Eu estava com o estetoscópio, eu sempre ando com o estetoscópio na mochila, peguei o estetoscópio, eu escutei o coração dela, enfim, acalmei essa pessoa e ela foi melhorando, foi acalmando, foi beba bastante água, porque vai fazendo xixi, vai limpando, né, o produto do organismo, e ela ficou bem, né? Mas a pergunta é para quê? Para quê? Eu vou usar esses artifícios e eles vão me levar até onde? Até onde? Entende? Eu tenho medo de altura e aí eu uso um artifício para me levar. Aí ele me leva até metade da ponte. E aí pronto, aí me solta a minha mão. E agora, eu faço o que sozinho? Entende o que eu quero dizer? Não adianta querer pegar um atalho. Não vai resolver. Não vai resolver. Usar artifícios é a grande forma de se auto-sabotar. De fazer algo que depois eu não vou conseguir sustentar. Então tá, Eduardo, falamos bastante já aqui, né? Agora eu queria saber exatamente como é que eu faço para emagrecer comendo de tudo. Então vamos lá. Essa é uma parte extremamente importante que a gente vai ver na prática, acontecendo. Que tal? Bora comigo? Então vamos lá. Prepara aí, agora não pode nem piscar. Tudo que eu falei até agora é para colocar todo mundo na mesma página, para contextualizar. Porque tem pessoas que precisam dessa contextualização. Se você não precisa, ótimo, que bacana, né? Mas tem pessoas que precisam dessa contextualização. Algumas pessoas já falaram, nossa, mas seus vídeos são muito compridos. Sim, porque tem pessoas que precisam estar na mesma página para a gente poder falar do assunto. E agora a gente vai, de fato, falar do assunto. Então, nem pisca, abra o seu olho e vamos juntos. Vamos lá então, comigo. Como que funciona esse negócio então de emagrecer comendo de tudo? É assim, ó. Primeira questão para a gente abrir o assunto é entender o seguinte: emagrecer. O que é emagrecer? O que é emagrecer? Eu preciso saber o que é emagrecer. Lembra que eu falei lá no começo? Quando eu entendo algo, fica muito mais fácil de eu engajar, de eu fazer o que tem que ser feito. Então, emagrecer é diminuir a gordura que fica entre a pele e o músculo. Então eu tenho a pele aqui e o músculo aqui. No meio eu tenho o tecido gorduroso. Quanto mais gordura eu tenho, mais o músculo se distancia da pele. Quanto menos gordura eu tenho, mais o músculo se aproxima da pele. E aí ele vai mostrando o formato dele na pele, que é o que a gente chama de definição muscular. Olha só aquela pessoa lá, que definido, que abdômen definido. É porque a musculatura do abdômen está imprimindo o seu formato na pele. Pegou? Isso é emagrecimento. Mas também tem a gordura visceral, que fica entre as vísceras, que é a gordura mais perigosa. É uma gordura que representa o quanto tem de gordura lá no coração. A medicina hoje se preocupa muito com essa gordura. E uma forma bacana de eu ver como é que isso tudo está acontecendo é com uma simples fita métrica em cima da cicatriz umbilical, fazer essa medida e ver como é que está essa medida. Bom, dito isso, entendi o que é emagrecimento, entendi o que é emagrecer. Então, se eu falei isso lá, né? Mas é uma forma da gente falar a mesma língua, né? Ver na balança aquele peso que há tanto tempo eu quero ver e não consigo. Mas não necessariamente é isso, porque o peso da balança não registra exatamente o quanto que eu estou emagrecendo de fato, o quanto que está diminuindo a gordura entre o músculo e a pele. Porque muitas vezes essa gordura está diminuindo, mas eu estou fazendo musculação e estou ganhando massa muscular. Estou fazendo uma outra atividade física e estou ganhando massa muscular. Como é que eu faço para conseguir isso? Essa diminuição do tecido gorduroso. Eu preciso o quê? Balanço calórico negativo, ou seja, ingerir menos calorias do que eu estou gastando. Ou gastar mais calorias do que eu estou ingerindo. Parece que é igual, mas não é. Ingerir menos calorias do que eu estou gastando eu não estou fazendo nada, não faço atividade física, tenho uma vida sedentária. Então eu vou restringir um pouquinho a quantidade de calorias para a quantidade de calorias ficar menos do que eu estou gastando. Ou eu vou aumentar o meu gasto calórico, né? Eu vou começar a fazer uma atividade física e vou aumentar o meu gasto calórico para ficar maior do que a minha ingestão de calorias. Entende? Parece que é igual, mas não é. No final, a conta é um balanço calórico negativo, mas um seria mais
com a cara do sedentário, que vai restringir um pouquinho a caloria. E a outra, a pessoa que vai começar a fazer uma atividade física, ou já está começando a fazer uma atividade física, que vai aumentar o gasto calórico. Então tá. Balanço calórico negativo. Emagrecer é isso. É balanço calórico negativo. Se eu tenho um balanço calórico negativo, ok. Então você entende que eu posso comer de tudo? Entende isso? Se eu tenho um teto de calorias aqui, ó, eu só posso comer até aqui. Eu posso ir comendo o que eu quiser aqui no meio até aqui. Não estou falando que é saudável. Vou repetir. Eu não estou falando que é saudável. Então, eu vou comer chocolate, vou tomar refrigerante, vou comer cachorro quente, vou comer hambúrguer, vou comer pizza, vou comer, né? Entende? Sorvete, embutidos, doce. Entende? Refrigerante eu já falei, eu acho, né? Então eu vou comendo tudo isso até esse teto de calorias. Então eu posso comer de tudo. Mas tem o outro lado. Tem o lado da minha saúde. Eu posso comer tudo isso, mas eu vou ter sustentabilidade na minha saúde? É uma visão importantíssima que eu tenho que ter, que eu falei lá no começo. O pessoal que fazia a mentoria de emagrecimento comigo, eles foram percebendo que à medida que eles foram adquirindo um estilo de vida cada vez mais saudável, o emagrecimento veio acontecendo, sem esforço em pensar em emagrecer. O emagrecimento acontece. E isso é muito importante, né? Pensar na saúde, não pensar só no emagrecimento. Pensar só no emagrecimento é um pensamento muito curtinho. É muito curtinho, muito raso. Eu tenho que pensar na minha saúde, em cuidar da minha saúde, em ter um estilo de vida cada vez mais saudável, pensando no tripé do estilo de vida, que é a atividade física, a alimentação e o sono. Extremamente importante o sono, para emagrecer, para ganhar massa muscular. Agora tem um dado muito importante, né? Quando eu pedalava, eu pedalo ainda, né? Quando eu estava pedalando mais, né? Fazendo uns pedais mais fortes, enfim, né? Estava numa outra fase, né? Mais novo também, né? Eu fazia alguns pedais que davam um gasto calórico de chegava a 2.000 calorias. E a pessoa enchia os olhos, nossa, é isso? Se é balanço calórico negativo, eu vou começar a fazer esse pedal aí que você está fazendo. Porque eu tenho um alto gasto calórico e pronto. Posso comer o que eu quiser. Sinto em lhe dizer que não. A conta não fecha. Para eu conseguir fazer esse pedal desse jeito, eu tenho que me alimentar de uma forma muito adequada. Senão eu não consigo fazer o pedal desse jeito. É isso. Enche os olhos ouvir falar dessas atividades que proporcionam alto gasto calórico. Mas, para eu conseguir fazer essas atividades, eu tenho que ter uma alimentação muito ajustada. Senão eu não consigo fazer uma atividade de, 1h30, 1h45 de pedal em alta intensidade para ter um gasto calórico de 2.000 calorias. Entende? Tudo isso precisa ser entendido para eu não ficar criando historinha na minha cabeça, achando que vai acontecer e não vai acontecer. Então, olha só, vou repetir. Eu tenho um teto aqui de calorias, eu posso comer o que eu quiser nesse meio aqui. Não estou falando de saúde, estou falando de emagrecimento. Agora, quando eu começo a entender mais sobre saúde, entender mais que eu quero ter um estilo de vida cada vez mais saudável, eu vou preenchendo aqui, ó, com alimentos mais saudáveis. Alguns, eu digo, nem são alimentos, são produtos que não são saudáveis. Esse entendimento é muito importante. A hora que eu encaixo com essa ideia de ter um estilo de vida cada vez mais saudável, fazendo atividade física, me alimentando de forma mais saudável, a alimentação de forma saudável é uma parte muito importante do estilo de vida saudável. Porque ela impulsiona tanto o dormir, né, ter um sono de qualidade, quanto a atividade física, o programa de treino. A alimentação dá base para isso, assim como o sono dá base para o treino também. Né? Então tudo é uma engrenagem, né? Ela se encaixa, ela vai se encaixando. Então tá. Então a gente falou do teto, a gente falou de ter uma alimentação mais saudável, a gente falou de ter um estilo de vida cada vez mais saudável. E aí, já falamos aqui superficialmente, mas eu vou falar um pouquinho melhor.
E o que é esse plano de alimentação? Bom, se eu pudesse falar em 2 ações do plano de alimentação, seria o quê? Seria diminuir as quantidades e melhorar a qualidade. Como assim, Eduardo? Sim, eu diminui um pouco a quantidade, extremamente importante para diminuir a ingesta de gasto calórico, lógico que não é restritivo ao extremo, lógico que é com critério isso. E melhorar a qualidade. O que você quer dizer com melhorar a qualidade, Eduardo? Ter uma qualidade melhor de alimentação. Então, menos fritura, menos gordura, menos chocolate, menos doce, menos lactose, menos glúten, menos industrializados, mais legumes, mais verduras, e aí assim eu vou conseguindo ajustar isso. Então, isso é um pontapé inicial muito bom para um plano alimentar, muito bom. E além disso, tem um programa de treino que eu já falei aqui algumas vezes, né? Um programa de treino, como a gente faz aqui na VIP, com fichas encadeadas de forma lógica que levem a pessoa em direção ao objetivo dela, que no caso, o objetivo é emagrecimento. Objetivo e necessidades dessa pessoa. Com isso, eu vou conseguir emagrecer comendo de tudo. Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto de comer pizza. Faz 1 ano e, sei lá, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 1 ano e 5 meses, mais ou menos, que eu não estou bebendo nenhum tipo de bebida alcoólica. E eu tinha o hábito de beber aos finais de semana, né? De vez em quando na sexta, mais comum no domingo, né? Eu comia uma pizza e tomava uma cervejinha, mas bem pouquinho, né? Então, eu gosto, né? Eu gosto. É super mega compatível com o emagrecimento? Não, não é. Mas eu comia, por causa disso que eu acabei de falar. O teto calórico, entendeu? Então, o que é que eu não gostaria de abrir mão? Que me dá prazer? É o lanche? É a pizza? É um doce? É o chocolate? Vê o que é, né? E aí, encaixa com o nosso começo de conversa, que é emagrecer comendo de tudo. Eu posso comer tudo que eu quiser, com critério, obedecendo o teto alimentar e já com uma pulguinha aqui atrás da orelha, pensando numa perspectiva, talvez de longo prazo para algumas pessoas, que é começar a pensar na saúde, começar a pensar num estilo de vida cada vez mais saudável. Pegou o jeito? Agora é fazer. Não adianta vir aqui, ouvir tudo isso, achar bacana, balançar a cabeça, dizer que sim, falar que fez sentido e não implementar. Contar no happy hour da empresa, contar no almoço de família e não colocar em prática. Não vai acontecer nada se não colocar em prática, nada, zero. E é aquilo que eu falei antes, não adianta fazer mais ou menos, não adianta fazer só o que convém. Tem que fazer exatamente como a gente conversou aqui. Certeza que vai conseguir dar o resultado desejado. Eu vou começar a caminhar em direção ao meu objetivo. Lembrando que uma jornada de 1000 quilômetros, eu começo com o primeiro passo. Não tem como eu dar o 10º passo se eu não der o 9º, o 8º, o 7º e assim por diante. Então vamos dar o pontapé inicial e começar essa jornada. Visto! Agora sim! Já entendi como é que faz para emagrecer comendo de tudo, não é mesmo? E agora, como que eu faço? É a pergunta, né? Como que eu faço agora? Primeiro, seguir exatamente como foi indicado, as recomendações que foram indicadas. Não adianta seguir mais ou menos, eu vou bater nisso muito forte, porque acontece muito isso. Muito. Por exemplo, a pessoa vai à nutricionista, ela passa lá o plano alimentar. A pessoa faz mais ou menos. Eu sei disso, eu trabalho com isso desde 95. As pessoas me contam isso. Não é o que eu acho, nem o que eu li no livro, não estou desmerecendo o livro, por favor. É o que eu ouço das pessoas. É aqui, ó. Skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato. A pessoa vem, me procura com dor, eu faço uma proposta de exercício para fazer em casa, a pessoa volta depois de um tempo, você está fazendo os exercícios? Não estou. Ou a pessoa vem com uma lesão, eu falo, ó, precisa colocar gelo 3 vezes por dia, por X minutos. O gelo não é o universal. Ah, põe em 20 minutos todo mundo. Não é assim. Dependendo da região, é um tempo de gelo. Então, vamos lá. Você vai fazer 3 vezes por dia, 8 minutos de gelo. Ok? Coloca esse membro para cima, né? Vamos imaginar que teve uma lesão no tornozelo, entorse o tornozelo. Coloca para cima. Evita deitar em V, porque senão o edema sai do
tornozelo desce para o quadril e fica parado no quadril, ele não vai subir aqui, né? Se a pessoa está deitada em V assim, sabe? Tem que deitar totalmente, né? Para o edema voltar para o coração e ser redistribuído. Entendeu? Entendi. A pessoa volta. Fez o gelo? Não fiz só nos 2 primeiros dias. Era para continuar fazendo? Você deitou do jeito que eu pedi para você deitar, para drenar esse edema? Deitei na primeira semana, depois não deitei mais. Entende? É isso que acontece. É isso que acontece. Então, não adianta seguir mais ou menos, seguir um dia, não seguir o outro. Se realmente quer, tem que se comprometer com o negócio. Se comprometer realmente. Ter um comprometimento. Eu falo o seguinte, 50% do resultado depende do profissional, do especialista que está acompanhando. Eu, por exemplo, quando a pessoa me procura para fazer um treinamento de emagrecimento comigo, eu me comprometo 100% dos meus 50%. Eu vou fazer 100% dos meus 50%. E a pessoa? É isso. É isso. Fazer os meus 100%. E fazer meus 100% não é restrição severa. Eu me propus a fazer uma restrição média. Então tá, eu vou fazer 100% da minha restrição média. Entende o que eu quero dizer? É isso. E isso normalmente não acontece. A pessoa, ela não quer fazer a parte dela. A pessoa, quando ela chega para mim com uma dor, por exemplo, ela faz assim, tô com a minha dor aqui, toma a minha dor aí, fica com ela aí e resolve para mim. Não tem como. Não tem como. A dor é sua, você tem que cuidar dela. O objetivo de emagrecer é seu, você tem que cuidar dele. Eu estou aqui para te ajudar, para te facilitar, para te mostrar o melhor caminho, para fazer perguntas, para pensar, para refletir, para ver que de repente não era esse o melhor caminho mesmo, é aqui o melhor caminho para mim. Talvez eu estou botando a régua muito em cima, eu tenho que botar essa régua um pouquinho mais embaixo, para eu ter sustentabilidade nesse processo. É isso. Mas, sem dúvida, cada um tem que fazer a sua parte. Senão, não vai. O resultado, o sucesso, depende do empenho de todo mundo que está nesse processo. Vamos imaginar a nutricionista, o especialista que está treinando a pessoa, o especialista que vai trabalhar, né, esse comportamento para ter o resultado desejado e a pessoa. Todo mundo empenhado nesse objetivo. Tá, como que eu faço então para dar o primeiro passo? Eu queria dar o primeiro passo logo, agora. Já quero dar o primeiro passo já. Então tá, faz o seguinte. Observa como é que tem sido a sua rotina atual. Com tudo isso que a gente conversou. Balanço calórico negativo, alimentação saudável, estilo de vida saudável, plano alimentar, né? Que eu falei lá, diminuir a quantidade, melhorar a qualidade. Programa de treino, mas Eduardo, eu não tenho um programa de treino. Todo mundo tem um programa de treino. Consciente ou inconsciente. Sistematizado ou não sistematizado, nem que seja aquele 3 de 10, faz 2 anos que eu faço 3 de 10. É um programa de treinamento. Talvez não seja mais adequado, mas é um programa de treinamento. Então, em cima de tudo isso que a gente falou, como é que está a minha rotina atual? Hoje. Faz um inventário, olha, como é que está a minha rotina atual hoje? E aí eu vou entender ali o que eu preciso ajustar. E aí começa a fazer os ajustes. Escolhe um. Vou começar a fazer o ajuste, o primeiro ajuste vai ser por aqui, Então tá, o segundo ajuste vai ser aqui, O terceiro ajuste vai ser aqui, O quarto ajuste vai ser aqui. Aí eu vou elencando por onde que eu vou começar. De forma gradual. De forma gradual. Não de forma radical. De forma radical não tem sustentabilidade. De forma radical eu acabo desistindo no meio do caminho. De forma radical eu começo e paro, às vezes nem começo. Eu crio um plano tão mirabolante que eu nem começo. Não é isso que a gente quer, né? Então vai lá e faz. Vai lá e faz acontecer. Só que faz o seguinte, me conta aqui, comenta aqui para eu saber. Sou curioso pra caramba, eu quero saber como é que foi. Comenta aqui para eu saber como é que foi. O que você viu aí que você achou bacana, que você já conhecia, que você não conhecia, que você achou que não tem nada a ver, que você achou que tem tudo a ver. Comenta para eu saber. Sou curioso, sou muito curioso. E curte lá. Porque quando você curtir, você vai dar oportunidade de outras pessoas terem acesso a tudo isso que a gente conversou aqui. Curte. E talvez você tenha pensado em alguma pessoa, nossa, fulano não tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Então compartilha com essa pessoa agora. Compartilha com essa pessoa agora para ela ter acesso a toda essa nossa conversa aqui.
E se você não está seguindo o canal ainda, começa a seguir agora para não perder conteúdos bacanas como esse. Agora, começa a seguir já. Faz acontecer e me conta. Eu adoro ouvir histórias, eu adoro ouvir histórias de sucesso, histórias de superação, histórias que as pessoas conseguiram dar a volta por cima, deram o seu jeito, entenderam como o seu corpo funcionava e fizeram acontecer de verdade. Desejo que você consiga ver na balança aquele peso que há tanto tempo quer ver e não consegue. Vem comigo, fica a dica. Valeu!